Olá, boa noite. Estamos começando mais uma aula em capítulos, né? Dessa vez a gente está falando sobre a vida de Sansão e o que a gente pode tirar dessa experiência dele para a nossa vida, ok? De novo, essa é uma experiência com relação ao que a gente vai fazer quando voltar à aula presencial. Então eu gostaria muito que você desse o seu feedback. Coloca aqui nos comentários, quem tem o meu WhatsApp, manda mensagem para o WhatsApp, o que você está gostando mais, o que você prefere. Se você prefere um aulão começando e terminando em torno de 1 hora mais ou menos, ou você prefere 15 minutinhos todo dia, ou quase todos os dias, 3, 4 vezes por semana, para a gente completar a lição até durante a semana em vários capítulos, ok? Dá a sua opinião, beleza? Vamos lá, vamos começar a aula. A gente está falando hoje sobre Sansão e a gente vai fazer uma breve introdução. O capítulo de hoje é somente a introdução e o texto básico, o texto é bem longo. E amanhã a gente continua, a gente entra no contexto da matéria propriamente dita, ok? Vamos lá. Para a gente começar essa lição, gostaria que você pensasse nessas 4 frases que estão aí. Começar bem e terminar bem, começar mal e terminar bem, começar mal, mas dar uma reviravolta e terminar bem, ou começar bem, dar outra reviravolta e terminar mal. E eu queria que você pensasse em personagens bíblicos, pense em vários, começaram bem e terminaram muito bem, começaram mal e foram fazendo besteira, fazendo coisas ruins até o final da vida, pessoas que começaram mal, mas deram a reviravolta e terminaram bem, e pessoas que começaram muito bem, mas na reviravolta da vida terminaram muito mal. Essas 4 situações, tá? Sansão, que é o exemplo da nossa lição, se encaixa nesse último. Começou bem, mas deu uma reviravolta na vida e ele terminou muito mal. Tá, ok? Mas a gente vai tirar lições desse cara, tá bom? Vamos lá, dentro da ideia de fechar em 15 minutos. Vamos lá, texto base, Juízes 16. Vamos lá. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se à meia-noite e à meia-noite se levantou. E arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está de frente de Hebron. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para poderem te afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrasse por 7 vidas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus trouxeram 7 vergas de vinhos frescos, que ainda não estavam secos, e amarraram com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então quebrou as vergas de vinho, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que se consistia a sua força.
Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora como poderia ser amarrado. E disse ele: se me amarrasse fortemente com as cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e amarrou com elas, e disse: os filisteus vêm sobre ti. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na câmara interior. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora em que poderia ser amarrada. Com que poderia ser amarrada? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços de teia. E ela os fixou com uma estaca. Ela as fixou com uma estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e amarrou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando contigo o teu coração? Não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe o seu coração, todo o seu coração, e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser rapado, e se ia a minha cabeça e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já se descobria todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi dessa vez, porque agora já me descobriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez subir sobre os seus joelhos, dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Então disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda dessa vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele o moinho do cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhe o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar de pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço, o que tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que eu me encoste nelas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também estavam ali todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço que te lembres de mim, e fortalece-me agora só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a esquerda noutra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força
e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais mortos os que matou na sua morte do que os que mataram em toda a sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel por 20 anos. Ok. A pergunta que fica para essa lição, e a gente vai dar continuidade a partir de amanhã, é: a minha vida está alinhada com os propósitos de Deus, com os planos de Deus? Essa é a pergunta que vai permear toda a lição. Sansão tinha uma vida completamente desalinhada com os propósitos de Deus, apesar de ter sido anunciado a sua mãe por um anjo como alguém que viria libertar o povo, mas ele viveu completamente distante daquilo que se espera de um homem temente a Deus. Ele começou muito bem, de uma forma gloriosa, mas terminou como escravo. Por quê? Porque se afastou dos propósitos de Deus, menosprezou as ordens que ele tinha de Deus. A sua vida está alinhada com os propósitos de Deus? A sua trajetória caminha para um fim glorioso ou para um fim trágico? Como você tem andado? Pensa nisso durante toda a lição. Até amanhã, ok?